Boa noite a todos. Que Deus Pai e o Mestre Jesus possam estar com cada um de nós aqui esta noite. Que possamos ser conduzidos pela espiritualidade desta casa a nos levar em direção ao tratamento que aqui viemos buscar, a compreensão da nossa vida, nosso dia a dia, que muitas vezes nos foge às vistas, e que momentos como esse faz com que nós nos notamos como seres encarnados, dispostos ao autoconhecimento, que é o que a doutrina espírita propõe. Para o nosso auxílio, semana passada nós fomos presenteados, vamos dizer assim, pela Viviane, na sua exposição, com a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ela nos colocou a importância desta obra da codificação kardeciana para o nosso dia a dia, para a nossa interação com familiares, com amigos, para que possamos compreender como revoltar um pouco os nossos instintos em busca da fé é necessário. E o Evangelho, esse compilado de ensinamentos do Mestre Jesus, vem nos ensinando isso. Hoje nós vamos entrar, ou começar a entrar nele, através da introdução para a nossa compreensão. E coube a nossa explanação de hoje falar sobre os precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Por que precursores? Quando nós atingimos a idade escolar, só para dar uma exemplificação para vocês, nós somos encaminhados à pré-escola, logo de início. Nós não temos contato com expressões matemáticas, frações, conjuntos adverbiais, porque ainda nós não estamos preparados para esses ensinos, um tanto quanto complicado para uma criança de 5, 6, 7, 8 anos de idade. Então nós somos direcionados ao jardim de infância, a pré-escola, onde nós vamos ter alguns professores que vieram antes de nós, aprenderam aquilo que nós agora temos contato e nos prepararão para lá na frente, lá no segundo grau, ou lá na faculdade, nós termos contato com conhecimentos mais elaborados, já preparados para isso. Com a doutrina do Cristo, os ensinamentos do Mestre Jesus, não foi diferente, pois assim nós recebemos, enquanto humanidade, alguns precursores que vieram preparar o caminho dos ensinamentos do Mestre Jesus a uma sociedade que ainda não estava tão disposta assim, não tinha o conhecimento necessário para absorver esses conhecimentos. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá no item 4 o seguinte título: Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Sócrates e Platão, eles são considerados aqui os mensageiros das verdades espirituais e que vieram, junto com alguns outros, abrir o caminho para o Mestre Jesus e seus ensinamentos. Então, lá no texto do Evangelho, nós vamos ler o seguinte: as grandes ideias jamais chegam de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente o caminho. Depois, chegando o tempo, envia Deus
um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpos de doutrina. Deste modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-lo. Tal o que se deu com a ideia cristã, que foi pretendida muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Eu disse assim que antes de Sócrates e Platão nós temos outros exemplos de precursores que vieram preparar o caminho. Olha só, antes da vinda de Jesus, várias figuras e tradições já anunciavam valores espirituais que seriam consolidados por ele. Então nós vamos ver a figura de Moisés, mas o que Moisés trouxe para nós? A primeira revelação divina com os 10 mandamentos, esses todos nós conhecemos. Se falar para qualquer cristão sobre os 10 mandamentos, às vezes não vai lembrar todos, mas ele vai saber o que é os 10 mandamentos, né? Está lá na Bíblia, lá no Antigo Testamento. Então nós já temos um conhecimento que Moisés trouxe. Nós temos aqui os profetas do Antigo Testamento, e também alguns de nós vamos lembrar, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros. Eles anunciaram a vinda de um Messias. Sempre que nós vamos falar sobre os profetas, nós vamos ver o seguinte: eles anunciando a vinda de um Messias, né? Um Salvador. No caso, esse Jesus, né? Nós vamos ver o povo essênio. Os essênios, na época de Jesus, eles eram considerados assim o povo que mais se aproximava das ideias espirituais trazidas na época, né? Eles tinham algumas compreensões que depois foram amadurecendo com o tempo, e logo com o surgimento de Jesus, alguns chegaram até a dizer que Jesus ele teria surgido no povo essênio, porque alguns ensinamentos que ele trazia era parecido com os essênios. Então eles são considerados precursores de algumas ideias, né, que Jesus trouxe. E daí nós vamos para a filosofia grega, né, onde pensadores como o Sócrates e o Platão, né, já falavam sobre a alma, a virtude, a vida após a morte, antecipando ideias que seriam centrais no cristianismo. Quando estudamos Platão, nós vamos ver lá na Grécia Antiga, e isso nós estamos falando assim, de 400 anos antes da vinda do Cristo. Ele se falava de vida após a morte, ele falava de um lugar de sofrimento, não tinha expressão inferno ainda, né? O tão temido. Ele falava de um lugar onde nós iríamos ser felizes, digamos assim, um suposto céu, que todos nós almejamos, né? E a doutrina já nos ensina algumas coisas que nós temos que compreender. E a filosofia grega, com esses pensamentos, começara a dar uma passagem, ou criar umas condições necessárias para que as palavras do Cristo futuramente se estabelecessem. Lá no livro A Caminho da Luz, esse livro é psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel, em uma bela abordagem, ele fala sobre a missão de Sócrates, sobre um grande missionário, né? Sócrates, segundo Emmanuel, lá no capítulo 10, que o título dela é A Grécia e a Missão de Sócrates, Emmanuel vai descrever o seguinte: Sócrates, um espírito elevado enviado à Terra para despertar a consciência moral e filosófica dos homens. A consciência moral é uma das coisas que a doutrina espírita mais bate em cima dos seus adeptos, né? Transformação moral. E aqui Sócrates vem tratar também da filosófica.
Segue Emmanuel. Alguém que preparou o terreno para o cristianismo ao ensinar sobre alma imortal, o autoconhecimento e a virtude como caminho para a verdade. Sempre foi a dúvida do homem encarnado. Sempre. A questão: eu morri, para onde é que eu vou? Eu nasci, o que eu vim fazer aqui? Qual o sentido da minha vida? São algumas perguntas que a doutrina espírita responde e que lá, 400 anos antes da vinda do Cristo, já se tinha. O autoconhecimento como forma de nós encontrarmos a verdade. Um precursor da revelação espiritual que atuou nas academias e entre os pensadores gregos, influenciando gerações futuras. Que no caso aqui somos nós, né? Até hoje, Sócrates nos influencia com os seus pensamentos. Se nós escutarmos algumas afirmações, por exemplo, é pelo fruto que se conhece a árvore. De quem seria essa expressão na nossa consciência? Nós ouvimos isso aqui de Jesus, né? Mas é de Sócrates. Jesus mais tarde utiliza essa mesma expressão nos seus ensinamentos. Mais vale receber do que cometer uma injustiça. É outra expressão de Sócrates. Jesus, parecido com esse pensamento de Sócrates, nós vamos conhecer, ele falou o seguinte: se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. É a mesma expressão com outras palavras, ó. Mais vale receber do que cometer uma injustiça. Então, quando nós vamos ver aqui no Evangelho o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, nós vamos ver 21 afirmações que comparam o que Sócrates falava com o que Jesus veio colocar para nós no seu Evangelho. E dali, os espíritos tiraram essas conclusões que deu ensejo à citação de Sócrates e Platão no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vou trazer aqui as 21 afirmações, até para deixar vocês curiosos e buscar lá no Evangelho o texto, lá no capítulo 1, na introdução, que fala sobre Sócrates e Platão. Mas eu trouxe algumas citações que eu achei que seria um pouquinho mais importante para essa noite. A citação 1 diz assim: o homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais da ideia do verdadeiro, do bem e do belo. A doutrina espírita nos ensina, e nós aqui já estudamos juntos, né, que o espírito, quando está encarnado, ele se torna alma, né, porque ele tem um corpo. Se ele desencarna, ou seja, se separa do corpo, ele volta a se tornar espírito. Isso Platão está falando lá atrás, Sócrates e Platão estão falando lá atrás. Uma ideia que eles trouxeram. Outra, de duas uma, ou a morte é uma dessas absolutas noites em que a alma adormece e não lembramos de nada. Olha só, quantos de nós deitamos à noite para dormir, acordamos no outro dia e não lembramos simplesmente de nada. Não temos nenhum sonho, não acordamos nenhuma vez, né? Nós simplesmente despertamos e voltamos à nossa realidade. E ele está dizendo, de duas uma, ou a morte é uma dessas noites, né? Ou existe alguma coisa além disso. Bate a curiosidade em nós, né? Se tudo tem de se extinguir-se
a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonhos e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança demorada, a passagem para o lugar onde os mortos se têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles que conhecemos. Ele está nos dizendo o seguinte: Jesus vem dizendo que há muitas moradas na casa do meu Pai. A doutrina espírita diz que a morte não é o fim, que nós simplesmente mudamos de plano, saímos deste e nos direcionamos ao plano espiritual, ao qual Kardec chama de erraticidade, né? E o que o texto está dizendo? Não é mais interessante nós pensarmos que, bom, eu desencarnei agora. Antes de mim foi o meu pai, foi meus irmãos, ou foi algum conhecido, foi a minha mãe. Não é mais interessante eu ter a compreensão de que eu vou reencontrá-los no outro plano, de que pensar que eu simplesmente vou dormir, vou morrer e nada mais vai acontecer? Então, esses pensamentos socráticos que Sócrates embutiu dentro da sociedade, começou a fazer uma revolução no pensamento humano. Porque algumas coisas já não faziam mais sentido, né? E a doutrina vem complementando isso. É aquela coisa da questão do inferno, né? Que justiça teria um inferno? E que justiça teria um céu? Então a doutrina vem e nos mostra que não é bem assim. Porque se eu fui um ser ruim, matei, roubei, fiz criar e acontecer no mundo, e fui para o inferno para ser castigado durante toda a existência, uma só coisa desmascara isso. Que aqueles atributos que nós damos a Deus cairiam todos por terra. Porque simplesmente Deus não seria injusto, não seria bom. E nós sabemos que se derrubarmos um dos atributos, Deus já não seria Deus, né? Então por que Deus não me dá a chance de me redimir daqueles meus erros? Doutrina da reencarnação que a doutrina espírita nos ensina. Então, se nós errarmos numa vida, Deus nos dá a chance de voltarmos uma outra reencarnação para pagar os nossos débitos, né? Assim é com o céu também. Que mérito nós temos de ir para o céu, se anjinhos nós não somos, né? Ou podemos ser na aparência, mas o Evangelho diz que se nós estamos sofrendo alguma coisa que não tem início nesta vida, e nós não lembramos de ter cometido alguma coisa nesta vida, para estar passando por algum tipo de sofrimento, esse sofrimento tem explicação numa vida passada. Então não tem por que nós almejarmos um céu, sendo que nós somos devedores. Quando Sócrates vem confrontando a sociedade da Grécia em seu tempo com essas ideias, Sócrates começa a levantar a sociedade contra ele. Nós somos sabedores que toda a ideia em que envolve Deus, Jesus e um crescimento espiritual necessário, envolve céu, envolve inferno, até guerras já produziu. Então, vocês imaginem o que a sociedade que ainda estava lá no jardim de infância espiritual começou a tramar contra Sócrates e Platão.
e os demais pensadores da época, né? Então Sócrates começa a desenvolver um método para ensinar a sociedade do que aquilo que ele estava falando tinha algum sentido. Ele trazia algumas coisas para a sociedade que alguns mais espertos começavam a argumentar. E um dia, Sócrates chega a um oráculo chamado Oráculo de Delfos, onde a sociedade, olha só, a sociedade buscava esse oráculo para fazer as suas previsões, as suas perguntas, as suas adivinhações, porque conforme o texto, ele era um templo dedicado ao deus Apolo, localizado na própria Grécia. E a pitonisa, que lá era considerada uma sacerdotisa, ela transmitia, ou supostamente transmitia, a mensagem desses deuses. Geralmente em estado de transe provocado por vapores naturais do local. Olha só, os gregos consultavam o oráculo para decisões importantes, acreditando que Apolo falava por meio da pitonisa. Aqui nós vemos um caso do que a doutrina chama de mediunidade, né? Mas Sócrates, quando vai consultar essa pitonisa, é porque um amigo dele, chamado Querofonte, ele pergunta a essa pitonisa quem que é o ser mais sábio da Grécia. E a pitonisa fala para ele o seguinte: o ser mais sábio da Grécia é Sócrates. E Querofonte fica indignado com aquilo, né? Onde é que se viu Sócrates ser o cara mais sábio? Eu vou contar para o Sócrates. E saiu ele com a fofoquinha na língua, né? Ele chega para Sócrates e diz o seguinte: ó, a pitonisa falou que você é o cara mais sábio aqui da Grécia. Ele falou: eu? Mas não sou eu mesmo. E Sócrates quis tirar essa história limpa, né? Então ele vai à pitonisa e pergunta a ela: que história é essa aí de eu ser o cara mais sábio aqui da Grécia? Ela diz para ele assim: sim, porque quando nós vamos falar de qualquer assunto entre o povo grego, o povo grego não tem o autoconhecimento. Eles acham que sabem tudo. Você não. Você raciocina e tem o crédito da dúvida. Você diz: não, isso não é bem assim. Então você sabe que você é ignorante. Então por isso que você se torna o cara mais sábio da Grécia. Porque você pelo menos sabe que não sabe nada. Os outros acham que sabem tudo. Então nós vamos ver a frase famosa de Sócrates que diz: só sei que nada sei. E nós ouvimos por essa frase, né? Só sei que nada sei. E que gerou uma consulta filosófica até hoje. Um estudo filosófico. Quando nós vamos ver o significado filosófico disso, olha só, Sócrates passou a investigar essa afirmação. Então ele cria o chamado método socrático, que é utilizado, esse método, lá no Livro dos Espíritos também. O que é o método socrático? Ele acaba aguçando, tentando despertar o autoconhecimento das pessoas através de questionamentos. Mas como que se deu isso? Mas você já tentou ir pelo outro caminho? E a pessoa ia raciocinando e tentando responder para ela mesma essas perguntas feitas por Sócrates e dando uma resposta para ele que gerava outras perguntas. E assim eles iam saindo daquele meio de aceitar tudo sem questionar.
Então, olha só, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, nós vamos encontrar o seguinte: qual o meio mais prático e eficaz de se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E a resposta dos Espíritos é o seguinte: um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E esse sábio da antiguidade que consta lá no Livro dos Espíritos é Sócrates. Nós vamos ver também, na questão 1009, uma citação de Platão. Platão é citado diretamente com espíritos comunicantes afirmando o quê? Humildade, humildade. Não mergulhes mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia, refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absoluto, poderoso, essencialmente justo. O que ele está dizendo assim? Mas não acredita quando falam para você que você vai para o inferno. Acredita em Deus, fala com Deus, questiona esse Deus se for necessário para melhorar as tuas ideias. Né? Aqui ele usa outras palavras, né? Chora, espera, espia, refugia-te na ideia de um Deus. Que na época eles tinham ideia de vários deuses, né? Sócrates que traz essa ideia de um Deus monoteísta, né? Então o método socrático é um nome dado à segunda etapa desse método. Quando o Sócrates criou ele, literalmente ele deu o significado de que seria a arte de partejar. A mãe de Sócrates era parteira, né? O pai dele era escultor. Os dois já inspiravam Sócrates a ter essas ideias de questionamento, né? O pai dele, por exemplo, tem um episódio que ele chega e diz assim: pai, como é que o senhor consegue esculpir uma estátua numa pedra bruta assim? E o pai dele diz para ele assim: é fácil, meu filho. Eu olho para a pedra e não enxergo a pedra. Eu enxergo a estátua. Eu pego o cinzel e só tiro aquilo que não faz parte da estátua. Né? É uma forma interessante de se pensar, né? Na construção de um artista. Ele não enxerga a pedra bruta, ele já enxerga a obra pronta. Ele tira aquilo que está ali incomodando a obra, né? Que seriam os retalhos de pedra. Então, com esse método, ele diz assim que a mãe dele dá à luz a bebês. Ela era parteira. E ele, com esse método socrático, ele daria à luz a ideias. E foi o que aconteceu. Ele começava a dar à luz à sociedade a novas ideias. Então, a sociedade começava a sair, né, daquele comodismo de pensar, bom, se eu preciso de uma coisa, eu peço a Deus, Deus me dá. Né? Como eles tinham vários deuses, se um não concedia, eles pediam para outro. E assim a sociedade levava, né, na época. Então, Sócrates acreditava que o conhecimento já estava dentro da pessoa. Né? Ele só teria que fazer esse conhecimento nascer através do método. Então ele começou a sair nas ruas lá da Grécia, e o reduto dele foi a Grécia mesmo. Ele começou a abordar jovens, né? E começou a colocar esses assuntos entre os jovens. Esses jovens começavam a questionar, começavam a fazer mais perguntas, e do outro lado, algumas autoridades começavam a se revoltar com Sócrates, né? Começavam a incomodar. Porque algumas coisas ele perguntava, fazia as pessoas raciocinarem, e esse raciocínio levava um incômodo para quem estava no governo da época, né?
Eles tinham que manter a sociedade organizada. Então, temas como assim, quem sou, por que nasci, quando morrer vou para onde, né? Eram as questões da época. Ao reconhecer sua ignorância, o interlocutor era conduzido a refletir. Sabe, eu só sei que nada sei? Agora, os jovens começavam a ver que eles também eram ignorantes. Eu não tinha pensado nisso mesmo. Se eu morrer, eu vou para onde? E a sociedade começa a pensar. Se nós formos ver o Evangelho, Jesus utiliza também esse método socrático, comparando agora com Sócrates, nos fazendo ter esse raciocínio, pensar e nos conduzir um pouco mais bruscamente ao caminho. Algumas perguntas de Jesus, nós vamos lembrar. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A mãe dele vivia com ele, os irmãos. Por que ele ia fazer essa pergunta para as pessoas da época? Ou às vezes ele chegava para algum doente, algum enfermo, que queria a sua ajuda, e ele perguntava, o que queres que eu faça? Ele chegava com um leproso, o que queres que eu faça? Para nós é lógico, né? Cure ele da lepra, cure ele da cegueira, mas Jesus queria algo mais do que só realizar a cura. Ele queria fazer com que aquele ser começasse a ter ideias diferentes, começasse a sair dentro dele, nascesse dentro dele a ideia diferente do que a sociedade pensava na época. Essa pergunta aqui também, nós vamos ver. Pedro, tu me amas? Isso aqui ele repete 3 vezes para Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Será que seria para Pedro ficar bravo? Mestre, tu sabe que eu te amo. E ele ficou realmente bravo, né? Então ele diz, então cuida das minhas ovelhas. Ele queria que Pedro raciocinasse uma atitude que ele teve lá atrás, né? Com essa pergunta. Uma outra pergunta, quem dizem os homens ser o filho do homem? Outra pergunta que Jesus faz. Olha só, introduzindo o método da maiêutica junto aos seus discípulos, porque isso aqui ele pergunta aos seus discípulos, né? Aos seus 12 apóstolos. Quem dizem o homem ser o filho do homem? E aqui nós vamos ver lá no texto, nas passagens ali, o desenvolvimento, porque eles respondem, né? Então, começa a haver neles um raciocínio, uma lógica, trazido lá por Sócrates e Platão, para a época de Jesus e para a sociedade da época. Então, com o método socrático, Sócrates implanta o despertar da consciência na Grécia, e com as suas parábolas, como a do mito da caverna, e esse mito foi trazido já pela dona Seloí aqui, né, na exposição dela. Para quem não estava, eu vou resumir ele, porque assim, o mito da caverna, na verdade, foi trazido por Platão, porque ele escutou de Sócrates, né? Ele diz assim que se uma sociedade nascesse dentro de uma caverna, ela fosse proibida de sair da caverna, né? E essa entrada da caverna jogasse luz para dentro dessa caverna, e eles vissem refletir na parede da caverna tudo o que se passava lá fora, a verdade daqueles que nascessem dentro dessa caverna ia ser só aquela sombra produzida pela luz emanada de fora. E se alguns desses nascidos na caverna saísse, fosse conduzido para fora da caverna e descobrisse um mundo novo, uma ideia nova, ele ia ter uma ideia diferente. Mas quando ele voltasse para dentro da caverna e contasse o que se passa lá fora, ele ia ser taxado como louco.
Olha só, nós temos o conhecimento, sim, falando agora de Jesus, de alguém que veio nos trazer uma verdade sobre essa luz projetada na parede, dizendo: o mundo não é assim. Eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, o que Jesus está dizendo? Acredita em mim, porque eu saí fora da caverna, enxerguei o mundo e voltei aqui contar para vocês. E Jesus foi taxado como louco. Foi preso, torturado, crucificado e morto, né? Por tentar mostrar uma ideia nova para a sociedade. É interessante esse mito da caverna. Então nós vamos ver que essa revolta da sociedade grega com Sócrates e Platão vai gerar para ele algumas consequências, né? Porque como Jesus, Sócrates também foi condenado à morte. A morte naquele tempo lá, as pessoas, os prisioneiros, eles eram obrigados a beber um veneno, né? Que nos textos fala que é a cicuta, né? Cicuta. Então Sócrates foi obrigado a beber cicuta, né? Porque ele tinha sido condenado. Até o Querofonte fala para ele assim: mas mestre, tu está sendo condenado injustamente. Ele falou: sim, mas você queria que eu fosse condenado justamente? É melhor que eu seja condenado injustamente e pague já, né, essa conta, do que eu errasse perante a sociedade e fosse cobrado depois do outro lado, né? Então, antes de beber a cicuta, ele fez um último pedido. Olha só, ele tinha um discípulo chamado Crito, e ele diz assim: Crito, nós devemos um galo ao Asclépio, não te esqueça de pagar essa dívida. Isso aqui passou muito tempo assim sendo mal interpretado, né? Porque assim, ó, Asclépio era um deus grego da medicina e da cura. Olha só, oferecer um galo a Asclépio era um ritual de gratidão por uma cura recebida. Sócrates, ao dizer isso, antes de morrer, parece indicar que a morte era uma libertação para ele. Ele estava sendo curado, né? Uma cura da alma em relação ao corpo. Não um fim, mas uma passagem. Por isso que ele diz isso: não esquece de pagar o galo ao Asclépio. Por quê? Porque eu estou sendo curado, né? E tenho que pagar a dívida, né? O Crito não entendeu muito bem, mas depois ele acabou, junto com Platão, tendo essa ideia, né? Se nós vamos ver a crucificação de Jesus, é uma outra comparação que nós fizemos aqui. Jesus, perto do seu desencarne na cruz, ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? E eu já vi alguns cristãos dizendo: Jesus foi fraco, fraquejou na cruz, né? E nós vamos saber depois que Jesus simplesmente aqui estava recitando o Salmo 22, que depois a história vem trazendo, e quem lê o Salmo 22 sabe, né, o quanto essas palavras de Jesus lá na cruz fez sentido, né? Porque ele estava saindo desse mundo, indo ao mundo espiritual, né? E depois ele acaba desencarnando na cruz. Então, muitas coisas entre Sócrates e Jesus, o que eles trouxeram, se nós estudarmos e compararmos, tem todo o sentido possível. Nós temos que ver um diálogo que eu trouxe para nós finalizar o assunto. Finalizar o assunto é uma expressão a ser estudada, né? Porque quando se fala de Jesus, nada é finalizado. Mas tem um diálogo, assim, que consta entre Cristo e Sócrates, para aguçar um pouco
o nosso entendimento e o nosso imaginário sobre o que acontecia com esses dois missionários. Então o cenário seria assim, um plano espiritual elevado onde grandes mestres da humanidade trocavam ideias sobre o destino humano. Esses dois grandes mestres seriam Sócrates e Jesus, né? Então Sócrates diz assim para Jesus: Mestre, do amor ouvi falar de ti como aquele que revelou a face divina da compaixão. Mas dize-me, como pode o amor ser caminho para o saber? Jesus diz o seguinte: amado filósofo, o amor é a luz que abre os olhos da alma. Ele não nega a razão, mas transcende. Quem ama busca a verdade, não para vencer, mas para libertar. Então Sócrates diz: fui acusado por ensinar aos jovens a duvidar, a pensar. Ensinei que o conhece-te a ti mesmo é o portal para o bem. O que dirias disso? Então Jesus diz: o autoconhecimento é o início da reforma íntima. A alma que se conhece pode se transformar. Amai-vos uns aos outros é o passo seguinte. Pois, ao conhecer-se, o espírito percebe que está ligado a todos. Olha que importante essa fala de Jesus, né? Primeiro vem o autoconhecimento. Depois vem o amai-vos uns aos outros. Porque se eu não sei, se eu não me reconheço como um ser capaz de amar, como é que eu vou amar o meu próximo? Então, aqui está o pontapé inicial da reforma íntima, que a doutrina espírita traz em várias e várias obras para nós refletirmos. Segue Sócrates na conversa. A morte não me assustou. Vi nela a libertação do corpo, mas muitos temem partir. Que mensagem tu deixas? Então Cristo diz que não há morte, mas vida em abundância. O reino dos céus começa dentro de nós. O amor é a ponte entre os mundos, entre o tempo e a eternidade. Então Sócrates diz: então teu saber é luz? Minha razão foi lâmpada, mas tua presença é sol? Cristo, e tua razão é a escada que leva ao céu. Que o espírito humano suba por ela com coragem e humildade. Essa representação une o pensamento filosófico e espiritual numa harmonia de saber e amor. No Espiritismo, tanto Sócrates como Cristo são reconhecidos como missionários do processo humano, cada qual à sua maneira e tempo. Eu teria várias informações para trazer sobre Sócrates e Platão, sobre Jesus, sobre a doutrina espírita. Que Nisa Viviane falou, é um assunto muito bom de se estudar, né? Mas você tem que fazer um selecionado muito grande para trazer essas informações em 40 minutos. Mas eu espero que, assim como Sócrates, eu tenha despertado uma curiosidade em vocês de buscar essa filosofia e estudar um pouco mais, principalmente a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele vai direcionar todo o restante do livro, para que nós tenhamos esse entendimento, para que nós começamos a pensar mais sobre esse autoconhecimento. Só ter o conhecimento não, mas ter o autoconhecimento. Porque a doutrina de Jesus, ela começou a ter algum ensejo de realidade em nós. Tanto, senão nós não estaríamos aqui. Então alguma coisa nós já captamos. Mas nós ainda temos que performar muito mais ainda esse conhecimento. Porque ele quer de nós muito mais do que nós entregamos até hoje.
Eu sei que algumas situações na nossa vida, às vezes, faz nós fraquejarmos, né? Às vezes é uma doença, às vezes é uma situação financeira, às vezes é até um vizinho que incomoda, né? Mas nós sabemos que tudo tem um porquê. O que cabe a nós, como a Viviane falou na prece, agradecer aquilo que nós estamos vivendo. Ah, Márcio, mas eu estou doente, vou agradecer por estar doente. Agradeça por estar doente. Porque ao mesmo tempo que você está doente, você está se curando de um débito do passado, às vezes. Ah, mas eu tropequei numa pedra e caí. Vou agradecer. Agradeça. Porque essa pedra, às vezes, te livrou de um acidente ali na frente. Mas a nossa ignorância, muitas vezes, não deixa nós pensarmos nessa hipótese. E as verdades do Cristo, muitas vezes, vão doer. Às vezes nós brincamos aqui na doutrina espírita, né? Porque às vezes ela diz assim que quando nós passamos por um sofrimento, aguarde outro. E tem gente que se revolta com isso. Mas é através, às vezes, do sofrimento que nós vamos lapidar a nossa alma. Né? Porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Se nós seguirmos o conceito de Sócrates e Platão e começarmos a tirar essas ideias de dentro de nós e jogarmos para o mundo, nós vamos ter a capacidade de chegar para alguém do lado e falar assim, ó, tu é meu irmão, eu te amo, sabia? Hoje nós não temos capacidade de falar para outra pessoa que nós amamos, porque nós ainda estamos com a ideia presa, né? Nós ainda não fizemos o parto dessa ideia. E é o que Sócrates vem tentando fazer com as suas ideias, o seu método socrático, que nós temos ainda hoje ativo através do Livro dos Espíritos. São 1018 perguntas, né? Que nos tiram a dúvida de tudo o que nós passamos na nossa vida. O que nós devemos saber. Desde a pergunta 1, que é Deus. Tem pessoas que, por incrível que pareça, não sabem conceituar Deus. E o Livro dos Espíritos nos ensina, através de perguntas, respostas e raciocínio lógico que nós teremos através desse método que Sócrates e Platão, que são realmente os precursores da doutrina, vieram trazer para nós. Que possamos ficar com esse texto em nossas mentes, que ele possa despertar a curiosidade de irmos lá na introdução. Tem um vasto texto antes, né, para conseguir chegar a Sócrates e Platão, mas eu falo para vocês que vale a pena, né? E nunca é demais pedir para que nós continuemos com as nossas orações em casa, e uma vez que nós acendemos ao alto essa luz, ela sempre brilhará perto de nós, tenho certeza disso. Que Jesus possa nos abençoar.